Olá, turma, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos concluir a primeira parte dos nossos estudos, a unidade 1, e para concluir nós iremos falar sobre o planeta em transformação na parte da litosfera. Nós sabemos que as transformações pelas quais o nosso planeta passou desde a formação, que a gente viu, é determinante para o surgimento da vida na Terra hoje. Antigamente, os processos eram muito intensos e o planeta, até hoje, ele continua se transformando, porém, ele se transforma mais lentamente. E algumas dessas transformações, ela ocorre na litosfera, que como nós conhecemos, né, vamos falar mais adiante, ela é a camada de rocha sólida que recobre a superfície terrestre. Então, a Terra, ela tem cerca de 71% da sua superfície composta por água, e o planeta, ele também é constituído quase que sua totalidade pelas rochas. A Terra, diferente do que as pessoas pensam, ela não é redonda, e sim geóide. E o que isso quer dizer, professora? Quer dizer que elas têm essas deformações aí, igual a gente está vendo na imagem, graças às totalidades de rochas, graças à parte da litosfera que está em constante movimentação. Porém, o formato redondo da Terra, ele é meramente ilustrativo, não sendo errado, porém ele não é fiel à realidade da Terra. E vale lembrar que quando nós falamos de Terra, planeta, temos que nos referir a ele com esse Tzinho aí maiúsculo. Terra com T minúsculo significa solo, a parte do solo da Terra. E a Terra, ela é formada há cerca de 4,6 bilhões de anos. Turma, isso é muito, muito tempo. E a superfície da Terra, como nós já conhecemos, ela era muito quente, tinha quedas de meteoritos, terremotos, vulcões ativos e muitas descargas de raio e uma temperatura muito alta, que fazia com que os oceanos fervessem e o ar era repleto de vapor. E o longo do tempo, essa temperatura ela foi diminuindo e formando o oceano, permitindo que tivesse água líquida. O interior do planeta, né? O interior do planeta, a gente pode ver que lá ele é repleto de uma temperatura muito alta. É constituído por rochas derretidas e muita lava que está em constante movimento. Essas movimentações no interior da Terra, ela traz fenômenos naturais, que são os nossos conhecidos terremotos, as erupções vulcânicas, os tsunamis, e as camadas internas da Terra, elas são a costa terrestre, que é essa partezinha mais superficial. Depois a gente vem para o manto, o núcleo externo e o núcleo interno. Essa é a divisão da Terra. Então, vamos falar da litosfera. O interior do planeta. Por dentro, a Terra, né? Vamos voltar mais um pouquinho, que por dentro a Terra ela tem uma temperatura muito alta, como foi falado, e essa temperatura muito alta, ela vai aquecendo, 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 fazendo com que haja, digamos assim, uma explosão. E nessa explosão vai ocorrer o quê? Vai ocorrer a movimentação das placas tectônicas. Isso é o dinamismo do interior da Terra, que causa modificações na superfície da Terra. E na superfície da Terra, do planeta, como eu havia falado antes, tem a litosfera, que é a camada de rocha que recobre a Terra. E qual parte é essa? Ela pega a crosta da Terra e o manto superior. A superfície da Terra é formada por um conjunto de placas litosféricas que possui um intenso processo dinâmico com movimentos ao longo dos anos. Essas placas litosféricas também podem ser chamadas de placas tectônicas. E os movimentos dessa placa, elas possuem relações com as catástrofes naturais que foram citadas anteriormente. A litosfera, né, como a gente pode ver aí, está ocorrendo uma das falhas na placa tectônica, que é conhecida como
falha de San Andreas, nos Estados Unidos da América, que a gente pode ver quando está sobrevoando essa parte aí e ver que tem um sulco. O que quer dizer isso? Tem uma abertura. Isso daí foi encontro de duas placas tectônicas, duas placas litosféricas. Bom, agora, né, o professor Idali vai entrar e vai continuar essa parte sobre as placas e os movimentos delas. Oi, turma, tudo bom? Então, dando continuidade à aula, a professora Juliana está mostrando, né, as placas litosféricas e a gente vai ver agora que essas placas, elas têm movimentos específicos, né? Elas podem se afastar, elas podem se cruzar e elas podem se chocar umas com as outras, né? Fazendo, então, aquelas catástrofes como terremotos, como erupções vulcânicas ou tsunamis, como a gente estava falando. Mas o que são essas placas litosféricas? Né? A gente já entendeu que a litosfera é repleto delas. Mas o que são as placas? As placas litosféricas, elas se encaixam uma sobre as outras. Né? Dá para ver aqui por essa imagem, como se o planeta Terra, a superfície, fosse um quebra-cabeça e cada placa fosse uma peça. Né? Então, no encontro de uma placa com outra, há choques, há separação ou há a divisão entre elas. E essas movimentações das placas é o que causam terremotos, tsunamis, vulcões. Né? Então, esse intenso movimento é anual. Né? Ano após ano, essas placas se movem. Então, a intensidade desse movimento é que pode causar a intensidade do vulcanismo, a intensidade do terremoto e por aí vai. A gente pode ver, então, que o planeta Terra não tinha essa conformação desde o início. Né? Como a professora estava falando no início, a formação da Terra foi há muitos anos atrás, há bilhões de anos atrás. Né? Então, quando surgiu o primeiro continente, não era da mesma forma que é hoje. Né? Então, antigamente, os continentes eles não eram afastados como a gente vê hoje em dia. Né? Então, o primeiro continente ele era completamente unido, era um continente só, chamado de Pangeia, né? O grande primeiro continente, né? Onde a América do Norte, a América do Sul, a África, a Europa, era tudo interligado, era apenas um continente só. E ao longo do tempo, as placas litosféricas foram se movimentando, os continentes foram se separando e formou, né, a Pangeia se dividiu em Laurásia e Gondwana, que são os próximos continentes, né? Os dois grandes próximos continentes. Então, da Pangeia, né, se transformou em Laurásia e Gondwana, e com o passar dos milhões de anos depois, esses grandes continentes também foram se separando e estão na conformação que a gente vê no mundo moderno, né? Que são os continentes atuais, as Américas do Norte e do Sul, a África, a Antártica, aqui embaixo, né? A Oceania, a Ásia e a Europa. E esse dinamismo das placas tectônicas, né, tinha o nome de teoria da deriva continental. Né? Essa é a teoria da deriva continental, que fala da evolução dos continentes ao longo dos anos. Então, essas placas litosféricas, eles têm tipos de movimento, né, como a gente estava falando no início. E esses movimentos são de três tipos, como a gente vai falar primeiro da colisão, que é quando as placas elas se chocam umas com as outras. Uma pode subir e a outra pode emergir, né, ir para dentro do manto aqui do interior da Terra. E nesse local de choque, né, é onde vai haver a difusão de ondas de choque, onde, quando chegam na superfície, causam terremotos, por exemplo. E essa placa que submerge para a superfície, ela vai submergindo e formando montanhas. A grande cordilheira dos Andes, por exemplo, é um exemplo de cordilheira formada por uma placa que se levantou.
Diferente da colisão, nós temos o afastamento, que é quando a gente tem duas placas, onde uma se afasta da outra. E nesse afastamento se abre um espaço, né? Onde o que é que acontece? Muitas vezes pode jorrar o líquido do manto, que no caso é o magma, né? Então, caso aconteça aqui, caso tenha um vulcão inativo, esse vulcão pode ser ativo por causa desse afastamento das placas tectônicas, das placas litosféricas. E isso é um exemplo também de movimento delas, um movimento de afastamento. Uma placa está indo para uma direção e a outra placa para outra direção. E isso pode dar origem a o magma indo para a superfície. E o magma, quando vai para a superfície, ele se resfria. Então, isso dá origem a rochas, né? As chamadas rochas magmáticas, que são as rochas que são constituídas de magma resfriado. E como o magma veio do interior da Terra para fora, através do afastamento, né, do deslocamento das placas tectônicas que possibilitou o magma ir para a superfície. E o outro tipo de movimento das placas é o deslizamento lateral, onde elas não vão se chocar, elas não vão se afastar, elas vão se deslizar umas sobre as outras, né? Formando aqui um movimento de uma indo para uma direção e a outra para outra. Com esse movimento de afastamento, acontece dessa forma, né? Então, isso pode causar também fraturas na crosta terrestre, isso pode causar também terremotos, certo? Então, ó, o que esses movimentos causam? Né? A pergunta. Esses movimentos a gente já viu que pode causar o extravasamento de magma, o magma saindo do interior da Terra indo para a superfície. Então, isso tem a ver com as atividades vulcânicas. Então, esses movimentos podem causar vulcanismo. Os movimentos, turma, também podem causar terremotos, né? A gente está vendo aqui a Argentina tem essa cidadezinha de Mendonça, tá vendo? Tá bem próximo à borda de uma placa tectônica. Tá vendo aqui em branco? Isso aqui é um exemplo da borda tectônica da Argentina. Então, aqui teve um evento, né, de tremor que foi provocado pelos movimentos das placas, que causa, no caso, terremoto. Um abalo sísmico, né, um tremor, quando acontece embaixo do oceano, pode causar um tsunami, né, que uma placa tectônica, olha, que tipo de movimento é esse? Um para um lado, um para o outro. Uma placa indo para um lado, outra para o outro. Elas estão sofrendo um deslizamento, né? Então, essa placa se deslizando sobre a outra pode causar um tremor. Esse tremor vai dissipar as ondas para o continente, em forma de quê? De tsunami. Né? Então, esses movimentos das placas podem dar uma causa de tsunami. E também, olha, a gente está vendo aqui um choque, né? Uma colisão de placas, uma placa indo na direção da outra. Então, esse movimento ele pode fazer com que uma placa passe para a superfície, né? Seja passada aqui para quebrar a crosta terrestre e ir para a superfície do planeta. E esse movimento aqui pode causar, ao longo dos anos, o surgimento de montanhas, de cordilheiras de montanhas, como o exemplo do Andes, né? A Cordilheira dos Andes. Então, o surgimento de montanhas também é um exemplo por causa dos movimentos tectônicos, né? Então, a litosfera, né, tem todo esse tipo de dinamismo e são dinâmicas da Terra natural, né, dinâmicas naturais da litosfera do nosso planeta, sejam tsunami, o vulcanismo ou terremoto. Então, são catástrofes naturais realmente do planeta Terra. E com isso a gente finaliza então, esse assunto, né, do dinamismo da Terra, da litosfera, né, de como é constituída essa camada da Terra, e acredito que assim finaliza a unidade. Então, a professora vai finalizar com vocês e obrigado, gente, pela aula. Isso aí, professor Hilário. Estamos encerrando nossa primeira unidade, a unidade 1. Foi muito boa, muito interessante. Espero que vocês tenham aprendido. Mas qualquer dúvida, entre em contato pelo WhatsApp, no meu privado, para tirar suas dúvidas. Não guardem dúvidas. Isso é muito importante para o aprendizado de vocês.
Então, até a próxima aula.